Olá, sou Mariana Ock, médica veterinária, aqui da região de Ubatuba, litoral norte de São Paulo, e vim aqui trazer um tema muito importante para a saúde dos nossos animais, principalmente para aqueles que vivem ou frequentam o litoral. Eu trago aqui hoje o tema girofilariose canina, ou mais conhecido como a doença do verme do coração. Vamos começar entendendo por que eu digo que é uma doença especialmente importante para aqueles animais que vivem ou frequentam o litoral. Essa é uma doença transmitida por vetores. Um vetor é basicamente um papel de leve-trás, um transportador do agente da doença. E esses vetores, no caso da girofilariose, são os mosquitos. E a gente sabe que em regiões com muitas águas, a população de mosquitos é infinitamente maior do que em regiões de cidades, por exemplo. Eu vim de São Paulo, e lá esse tema ainda não é amplamente falado nas clínicas veterinárias como aqui no litoral. Porém, cada vez mais testamos animais positivos na cidade também. E isso acontece porque os nossos animais são itinerantes, eles viajam com a gente. E mesmo se você não viaja com seus animais, os animais do vizinho viajam, os animais do hotelzinho que seu animal frequenta viajam, no parque, enfim. Esse trânsito de animais possibilita que algumas doenças que antes eram exclusivas de algumas regiões possam ser amplamente distribuídas. O litoral é considerado endêmico para essa doença. Então, mais uma vez, se você frequenta o litoral com o seu animal, você tem que estar atento a isso. Então, vamos falar sobre a doença em si. Primeiro, é importante sabermos que estamos falando de uma doença que acomete cães e gatos, selvagens ou domésticos, e primatas, humanos e não humanos. Estamos falando aqui de uma zoonose, ou melhor, de uma antropozoonose. É aquela doença que primariamente acomete animais, porém, ela pode ser transmitida ao ser humano. Estamos falando aqui também de saúde pública, um tema que deveria ser de interesse de todos, principalmente na situação atual em que estamos vivendo. A Covid-19 também é uma zoonose. Eu vou explicar aqui de uma maneira resumida como é o ciclo de vida desse agente, para que vocês entendam o contexto da doença. O agente causador da girofilariose é um parasita, um verme chamado Girofilariae, e que para poder sobreviver e completar o seu ciclo de vida, obrigatoriamente ele passa por parte do seu desenvolvimento dentro do organismo de um invertebrado, que nesse caso, como já falamos, são os mosquitos. Então aqui o mosquito cumpre dois papéis importantes nessa doença e essenciais: o papel de vetor ou de transportador e também de hospedeiro intermediário. É onde ele vai emprestar o seu organismo para que o parasita cumpra algumas etapas do seu ciclo de vida, para então serem transportados para infectar os cães, gatos ou seres humanos, chamados aqui de hospedeiros definitivos ou hospedeiros acidentais, como no caso dos seres humanos. E nesses hospedeiros, ele terá capacidade de causar consequências à saúde dos mesmos. Então, o ciclo acontece assim: o mosquito pica um animal infectado, que a gente chama de reservatório. O mosquito ingere os parasitas em fase inicial. Dentro do mosquito, esses parasitas vão sofrer algumas etapas de desenvolvimento e então estarão prontos para serem transmitidos aos hospedeiros definitivos. Através da picada, essas microlarvas vão penetrar pela pele, vão percorrer a circulação sanguínea com o objetivo de chegarem até o pulmão, e não raramente até o coração, por isso o nome da doença. Nesses órgãos, eles se tornarão adultos e serão capazes de se reproduzir, e então eles gerarão novas larvinhas em estágios iniciais para que o mosquito pique, se contamine e o ciclo se reinicie. Esse é o ciclo de vida da Girofilariae. Essa etapa, desde a picada do mosquito, por onde o parasita entra no animal, até a fase adulta, onde esse parasita vai se reproduzir, pode durar cerca de 8 meses em um cão e até o dobro de tempo em um gato. E nesse tempo, o cão não vai apresentar sinais clínicos da doença, até porque esse verme não tem tamanho suficiente para causar danos que sejam visíveis externamente. Então, é por isso que essa é uma doença que cursa silenciosamente por um longo período. Porém, quando esses animais apresentarem sintomas relacionados a essa doença, as consequências podem ser tão graves a ponto de não ser mais possível recuperar a saúde desse animal. E também por isso, e por outras questões, essa é uma doença subdiagnosticada e requer ainda mais a nossa atenção quanto à sua prevenção.
E é sobre prevenção e diagnóstico que vamos falar no próximo vídeo. E, enfim, vocês vão entender como saber se o seu animal possui esse parasita e principalmente como prevenir, como proteger o seu animal dessa doença. Vamos lá?